pensar se passa alguma possibilidade de você pensar que alguém poderia falecer na família, a gente já tira, até coça assim a testa para ver se consegue apagar o pensamento, porque a gente não foi educado para entender, para aceitar, né, a morte. Então, quando você fala, olha, assim, tipo, quando eu morrer, as minhas filhas falam, não, mãe, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá, não vamos falar sobre isso, muda de assunto. Eu falo, gente, mas é importante a gente deixar tudo organizado, né? Mas ninguém quer ouvir falar sobre isso. A nossa cultura não nos ensinou, né? Isso a gente teria que olhar com naturalidade a morte desde o nosso nascimento. Porque é a única coisa certa que nós temos na vida no momento que a gente nasce. Que um dia a gente vai fazer essa passagem. Assim como a gente fez uma passagem do plano espiritual para esse plano, nós faremos uma passagem deste plano para o outro. O que vai acontecer nesse intervalo entre essas duas passagens vai depender só das nossas escolhas, dos nossos conhecimentos, dos nossos estudos, das nossas buscas. Mas a gente evita falar sobre a segunda passagem. A primeira a gente festeja, né? E tem chá revelação, e depois chegou o bebezinho, é tudo maravilhoso. A segunda passagem, que não é muito parecida, né? É muito parecida. Também está acontecendo lá do outro lado uma espera, uma expectativa e até uma festa pela chegada de quem está voltando para o seu verdadeiro lar. E aqui existe um estado mais desesperador das pessoas que ficam por não entenderem, por não aceitarem. E às vezes, gente, a impressão que fica é que faltou um pouco de fé, de acreditar que a gente vai para um lugar melhor, que a gente está caminhando como Deus determinou, né? Ou como nós mesmos programamos na nossa reencarnação. Aí vocês falam, é fácil falar, né? Não, é fácil falar sim. E é difícil sim passar por isso. Mas a gente tem que trabalhar essa passagem. O luto é um momento de muita importância, tanto para quem fica, quanto para quem parte, né? É nesse momento que a gente começa a enxergar a realidade. E o que mais acho que causa um certo desconforto, além da saudade, dessa coisa é uma mudança muito grande na vida, né? Você, assim como aquela pessoa morreu, que é o nome que a gente dá para essa passagem, nós também morremos de alguma forma para várias coisas. Nós, naquele momento, a gente é outra pessoa. Então, se você era filho e perdeu um pai, você se tornou órfão, o seu status mudou. Se você era esposa, você se tornou viúva. Se você era esposo, você se tornou viúvo, e assim por diante. Existem muitas mudanças, né, na nossa vida pessoal, material muitas vezes, né? Às vezes um arrimo de família partiu e a pessoa fica sem chão, sem saber como resolver os problemas financeiros. Mas, gente, nada acontece por acaso e tudo é super programado, né? A gente se programa a vir para cá para aprender aquilo que a gente não aprendeu na outra vida, que a gente já esteve aqui. E aí a gente faz toda uma programação. E aí nessa programação, a gente vem aí com uma etiquetinha de prazo de validade. A gente tem um prazo pré-determinado para fazer aquilo que você se propõe. E você tem que cumprir isso que você determinou. Muitas vezes a pessoa está muito distante de cumprir o que ela se programou. Mas o prazo de validade está ali.
Ele veio, até que etapa ele cumpriu, ok, chegou a hora de voltar, reprogramar e nascer de novo para aprender aquilo que você deixou de, como diz, né, na faculdade, né, a gente fica de DP. Então você foi muito bem em matemática, em português, em história, né? Mas lá em filosofia você bombou. Então você vai continuar, mas vai ter que voltar para cursar aquela disciplina que você não aprendeu. A vida é isso, gente, é uma escola. E quando a gente nasce, é como se fosse um dia de aula. Você levantou, tomou seu café da manhã, foi para a escola, passou o dia na escola, quando chega a noite, você volta para casa. Estou falando em escola período integral, tá, gente? Aí você volta para casa, aí o seu pai, sua mãe pergunta, e aí, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi isso, mas isso daqui eu não consegui, eu vou ter que fazer um reforço. É a mesma coisa, de volta lá para a nossa verdadeira casa, o nosso pai, os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, se reúne, e aí, né? O que você fez nessa sua existência? Então, né, eu consegui fazer isso, mas isso daqui não deu, não consegui superar, não consegui perdoar, talvez, alguém que eu tenha vindo para esse fim. Querido, então você vai ter que voltar em algum momento para resolver isso. E assim as encarnações vão acontecendo, as reencarnações e o nosso aprendizado, né? Até que chegue um momento, espero que chegue um dia, que a gente chegue lá e fala, missão cumprida, vamos partir agora para outros patamares, né? Vamos subir mais uns degrauzinhos aí. Você não precisa voltar, pelo menos por enquanto. Quem sabe, né? Mas é isso. Mas aí a gente vai falar do luto, né? Eu acho assim, a gente tem muita dificuldade em falar sobre isso com criança. Não leva a criança em velório porque ela vai ficar impressionada, é melhor ela não ir. Não, senão não vai dormir à noite. E para a criança isso vai virando uma coisa terrível. Quando chega o dia em que ela tem que encarar isso, seja já na fase adulta, ou até mesmo na infância, é um problema gravíssimo para ela. Porque ela não consegue entender e olhar como uma coisa natural. Então, é um sofrimento que a gente atribui aos nossos filhos e netos por querer poupar de uma coisa que não é necessário poupar. Pelo contrário, é necessário que eles convivam com isso e comecem a olhar com um olhar de naturalidade. Assim como nasceu, a pessoa vai partir em algum momento. E vai partir para um lugar melhor. Não existe involução. Você pode estacionar em algum ponto, né? Empacou aqui, não consigo, mas voltar, nunca. A gente está sempre evoluindo. Nem que a gente tome pau em 10 matérias. Se a gente passou em uma, a gente deu um passinho à frente. A gente volta para rever as outras, mas a gente conseguiu, pelo menos, acertar num ponto que a gente combinou. Essa é uma colocação de Chico Xavier, né? Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. O que acontece, né? Quando a gente perde um ente querido, uma pessoa muito próxima, um familiar, um amigo muito próximo, existem várias teorias assim que dizem, olha, você fica chorando, você está atrapalhando, coitado, ele não consegue evoluir. Quem está de fora, né? Fala, para, você está muito desesperado, isso daí não vai fazer bem, né? Deixa ele seguir, e nananã. E isso acontece do outro lado também, porque a pessoa, ela fica às vezes muito presa com o que está acontecendo aqui, né? E ela também não consegue, ela entra também talvez nesse desespero, não que por causa do choro daquela pessoa ela vai entrar nesse desespero.
O que vai acontecer é que vai demorar um pouco mais para ela conseguir se aproximar daquela pessoa, para ela ter permissão para vir visitar aquela pessoa, porque aquela pessoa não está equilibrada e vai desequilibrar aquele espírito que desencarnou, né? Eu acho que eu já comentei, inclusive eu vou até fazer o link que eu tinha falado para você. Eu fiz essa palestra o ano passado. Eu só acrescentei algumas coisinhas, eu até brinquei com a Adriana, que eu sou muito de brincar, sabe, gente? Eu boto pitadinha de humor em tudo e às vezes tem assuntos que assustam um pouco as pessoas. Então eu falei que hoje eu vou ser mais contida. Mas assim, o que acontece? A pessoa, ela desencarnou. Ela quer muito vir, ver como está a família, a esposa, mas ela passa por um período de adaptação no plano espiritual. E esse período vai se prolongar não só pela adaptação dela, mas pela adaptação da família. Porque enquanto a família não estiver equilibrada energeticamente, entendendo, essa pessoa, por mais que ela já esteja preparada para vir visitar, não é permitido, porque ela vai sofrer com essa, ela não vai poder fazer nada e essa sintonia vai ficar desequilibrada. Então, assim, um conselho, se o conselho fosse bom a gente não dava, vendia, mas assim, vamos tentar sempre nessas circunstâncias buscar o equilíbrio, buscar ajuda. Pode ser ajuda com um profissional, pode ser com um mentor, né, numa casa espírita, com o padre, não importa a religião, mas a gente tem que buscar uma ajuda para equilibrar o nosso espírito, a nossa energia, para que a gente consiga seguir em frente. E, com isso, o nosso ente querido também consiga. Pode dar. O luto é a fase que nos faz sentir profundamente um sentimento de tristeza após a perda de um ente querido. E através desse sentimento vai gerar outros, como amargura, desgosto. Sabemos que não é fácil de lidar, entretanto o luto é necessário e cabe a nós essa ser uma etapa muito longa ou passageira. Vai depender de como a gente vai encarar isso e como a gente vai se preparar para passar por isso. Pode mudar. O luto sempre é doloroso. E Chico já dizia, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, quando se trata de algum familiar ou ente querido próximo, é mais doloroso ainda, né? Nós espíritas sabemos que a vida continua e que quem morre é o corpo físico, a nossa alma jamais. O estudo constante, o preparo, a consciência nos ajeitam para esses momentos deprimidos e delicados, no qual temos a opção de atravessar de uma forma menos turbulenta, mas você procura ler, estudar sobre esse processo. A gente não gosta nem de ouvir falar, nem de ver numa palestra, em geral. Ah, não, vai falar de luto, não quero nem ouvir falar disso. Isso é um tema que, não quero, vou lembrar de coisas que não me caíram bem e que ainda machucam, que ainda dói, né? Quando, na verdade, a gente deveria estar buscando o conhecimento justamente para a gente se fortalecer. Na questão 934 do Livro dos Espíritos, questiona: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? E aí a resposta: das penas e gozos terrestres, essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. É bem democrática, todo mundo sente. Representa uma prova ou expiação e é comum à lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, por exemplo, as pessoas que são médiums, elas conseguem essa comunicação mais direta, né?
eu não sou. A minha comunicação se dá sentindo a presença e quando eu sonho. Então, assim, às vezes, quando eu vou dormir, eu faço a prece e aí eu penso na pessoa que eu gostaria muito de ter um contato, de saber como tá, como foi, e aí eu sonho. É claro que quando eu acordo, eu me lembro da sensação e da presença. Eu não lembro qual foi a conversa, infelizmente. Mas, assim, eu perdi o meu irmão no ano retrasado, né, em outubro. E esse mês, eu fui dormir e falei, puxa, eu queria tanto bater um papo, eu sinto tanta falta, né? Porque a gente ficava o dia inteiro conversando, tudo que acontecia, cada 2 minutos ele me chamava no WhatsApp, você viu isso, você viu aquilo? E aí eu falei, nossa, vai ter uma saudadezinha, né? Vontade de sentar, tomar um café, jogar a conversa fora. E aí eu sonhei, eu me lembro de estar caminhando ao lado dele, num jardim, e eu me lembro do braço dele encostando no meu e a gente caminhando e conversando. Eu não lembro, eu lembro de eu falando para ele, puxa, que saudade, que bom que a gente pôde se encontrar. Só, depois eu não lembro de mais nada. Mas talvez se eu tivesse desenvolvido outras faculdades mediúnicas, né? Talvez eu tivesse lembrança ou até um outro contato mais direto, né? Como a gente sempre pensa que seria maravilhoso, né? Mas nem sempre é possível isso. A questão 936 também, do Livro dos Espíritos. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem, né? As pessoas que ficam sofrendo aqui e como isso afeta, né? O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, ou que ama, porque isso também não muda, né? Mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. O que isso quer dizer? O espírito está lá, ele conseguiu já se equilibrar, entender aquela situação, mas aí ele olha que a pessoa está lá desesperada, presa naquela dor, naquele sofrimento, e aí ele fala, puxa vida, essa pessoa não acredita em Deus, não acredita, não tem fé, não é possível que ela não vai caminhar, a gente não vai se encontrar assim. Eu sempre falava isso. A minha sogra era uma pessoa que ela viveu aqui, né, assim, a vida inteira. O meu sogro era um médium que fazia as materializações, mas quando meu sogro morreu, ela meio que se anulou. Ela chorava todo dia, ela passou anos, ela ficou viúva muito cedo e, sei lá, mais de 40 anos, ela sofreu diariamente pela morte dele. Eu falava, mas desse jeito a senhora não vai encontrar com ele, né? Como é que a senhora vai encontrar com ele? A senhora não está buscando, ela parou de frequentar, ela não lia sobre. E eu falava, não faz isso, vamos aprender mais um pouquinho, né? Vamos entender o que aconteceu. E isso afasta, porque ela... Falei, como que a senhora vai encontrar? Pelo mérito dele, ele vai dar um jeitinho de pegar a senhora pela mão, mas a senhora tem que fazer a sua parte, né? Porque ela sofreu muito. Ela que, teoricamente, deveria ter um entendimento, eu achava, né? Mas não teve, o emocional dela ficou extremamente abalado. E aí é isso, né? Eu, assim, quando a minha mãe estava já no finalzinho, faltava... O médico já tinha desligado tudo, já estava com falência. Eu falei para minha mãe no ouvido dela, mãe, fala aí meia dúzia de palavrão, porque senão eu não vou alcançar a senhora quando eu morrer. A senhora vai passar direto. Ela era uma pessoa muito boa. E aí eu falava, mãe, fala aí meia dúzia de palavrão, faz uma malcriação aí, porque senão a senhora vai passar direto e eu nunca vou alcançar a senhora quando eu partir daqui. Mas nem, sabe, não adiantou, ela não falou, eu vou ter que ficar bem comportada para poder encontrar com ela em algum momento. Pode passar. Quem já leu Violetas na Janela? Aconselho ler.
para quem tem ainda dificuldade em lidar com essa passagem, é um livro que mostra uma experiência muito bacana, né, que fala sobre a história da Patrícia, que desencarnou jovem, e a família dela era espírita, ela foi criada dentro da doutrina espírita, então ela teve um desencarne super equilibrado de ambos os lados, nos dois planos, né? E tanto quando ela estava encarnada, ela se preparou para isso, né? Através da doutrina, e a família dela também. Então eles tiveram esse conforto de entender, de acreditar que o encontro era uma questão de tempo, né? É como, eu gosto de falar, é como se ela tivesse que fazer um intercâmbio. Foi estudar no exterior e um dia a gente vai lá visitar ou ela vem aqui, mas a gente vai se encontrar. Porque é basicamente isso, né? Ela não sofreu as turbulências porque a família dela respeitou esse processo. Então eles conseguiram ter uma comunicação pós-desencarne bem equilibrada. Ela podia vir visitar sem ter nenhuma dificuldade com isso, com as energias. Então é um livro bem bacana da gente ler para entender melhor esse processo. Aí vamos pensar na nossa cultura, na prática do luto, né? Pelo menos aqui no Brasil é meio que normal os familiares terem a reação de chorar desesperadamente, né? Vestir preto, gritar desesperado. Eu já assisti muitas cenas assim. E terem essas reações inquietas, desequilibradas nos velórios, né? Pouco se vê pessoas em orações durante um velório, e sim conversando sobre alguma história que recorda o recente desencarnado, né? Ou assuntos relativos. Isso é considerado normal, mas o normal não seria o silêncio, a paz, assim, a oração, rezar. Será que alguns atos não inquietam o espírito daquele desencarnado? Eu falo isso assim porque realmente, né, em velório normalmente é muito burburinho. E quem é médium, vidente, muitas vezes vê o espírito ali do lado, bem perdido, assim, desorientado muitas vezes, né? Não sei, acho que é um ponto a ser refletido por nós. Como a gente se comporta, né, num velório. Eu confesso que na minha família, eu já comentei isso da outra vez, o pessoal conta muita piada que envolvem o desencarnado. Não sei, às vezes a pessoa até gosta, né, porque ela participava disso, ela vai se sentir confortável, mas em geral não é o ideal, não. O ideal é a gente ter né, se concentrar ali, fazer orações para ajudar aquele espírito a se equilibrar. Pode passar. Um outro livro, Deixe-me Partir, da Tânia Fernandes de Carvalho. Acho que tem até... A gente tem uma biblioteca aqui, para quem não sabe, que tem todos esses livros que eu estou citando e muitos outros. E que vocês podem usufruir disso, pegar o livro, levar, e, enfim... Uma biblioteca só de livros espíritas. Esse livro também, ele tem um trecho, né, que relata a importância desse processo. É um tempo entre duas fases da vida, que se deixa pela separação do ente querido e a que vem depois. É preciso se soltar da relação que existia para construir uma verdadeira vida nova, sem esquecer a pessoa que se foi, porque a gente não vai conseguir esquecer mesmo, né? O luto não vivenciado pode se tornar uma doença e muitas vezes um profissional de saúde deverá ser consultado para a ajuda necessária. Muitas pessoas que não aceitam esse momento e não buscam esgotar todas as emoções daí advindas podem desenvolver mais tarde uma depressão, uma doença. O choque, negação, raiva, culpa, depressão são as reações mais comuns que surgem nesse processo. No final do ano, assim, faltava acho que umas 3 semanas para o Natal,
nós fizemos a festa de Natal aqui das famílias que nós assistimos. E aí teve um caso de uma moça de 27 anos que teve um infarto fulminante. Deixou 3 filhos pequenos, um recém-nascido, tinha 2 meses o bebê, uma menina de 6 e um menino de 8. E assim, faltava 3 semanas para o Natal. E foi assim, muito triste, né? Eu falei com o esposo dela, que nem era esposo, eles eram separados, mas ele era um pai presente, estava sempre lá. E aí, obviamente, ele assumiu as crianças, né, e tal, mas completamente perdido, imagina, com um bebê de 2 meses. Aí eu chamei ele para conversar, a gente deu todo o apoio, não só espiritual, emocional, mas material, né? Ele precisava de muita coisa, coisas para o bebê, coisas para as crianças. As sacolinhas de Natal das crianças já estavam prontas, aí eu falei, traz as crianças, né, para ver o Papai Noel e tal. Só que nesse dia que ele veio, ele trouxe só os 2 maiorzinhos e o bebezinho ficou com a cunhada. E a menininha de 6 anos, ela estava completamente desorientada. Ela já chegou assim, falando para a assistente social, ai, olha, a sua amiga faleceu, viu? Ela não vem mais. Uma criança de 6 anos. E aí ela estava elétrica, porque eu vou fazer aniversário, porque eu vou fazer uma festa, porque não sei o quê. Tipo, eu acho que era bem uma negação. Aí no Natal a gente falou, olha, tem psicólogo, a gente vai encaminhar, vai ajudar. Essa menina está precisando de um olhar, né? Porque estava nítida, ela não parava um minuto, não parava de falar, e ela era quietinha antes, né? E aí passou o Natal e eles não vieram para a festa. Aí eu liguei, olha, guardei aqui os presentes, traz as crianças. Aí eles trouxeram, a menina já estava outra pessoa, sabe? Acho que caiu a ficha. Aí ela já estava mais calminha, veio, me abraçou, falou que não veio no Natal porque estava na casa de não sei quem, longe, mas agradeceu de eu ter guardado o presente. Eu falei, Papai Noel queria te ver, mas não tem problema, ele deixou aqui para eu entregar para você. Enfim, mas assim, as reações são muito diferentes, né? E mesmo uma criança, ela estava completamente em negação, era como se ela não queria pensar que aquilo tinha acontecido. Então ela ficava falando da festa de aniversário, que não sei o quê. Então assim, nós, todos, em algum momento, a gente precisa pôr para fora as emoções mesmo. Quando a gente fala que, porque chora, tem que chorar. Sentiu vontade de chorar, chora. Bota para fora, porque essa dor, esse sentimento, ele tem que emergir, ele tem que sair. Se você ficar guardando e tentando se controlar muito, isso é toxina, você vai adoecer. Então é importante que você lide com o luto, coloque o seu sentimento para fora, mas não deixe que o luto paralise sua vida, né? E se for preciso, busque ajuda profissional ou espiritual, seja lá aquilo que for mais confortável para você. Mas você não pode deixar também negar e não viver o luto. O luto é uma fase importante para você se tornar essa outra pessoa que a gente se torna depois que a gente passa pelo luto, né? Pode ir. A gente também fica, o que eu vou falar, né? Meus sentimentos, o que eu falo, meus pêsames. E aí quando a gente fala que Deus conforte seu coração, é o melhor que a gente pode falar para as pessoas. Porque essa frase, quando a gente fala para alguém que está sofrendo uma perda, a gente está pedindo que Deus torne forte o seu coração para superar essa dor. O conforte é tornar forte o seu coração. O que ocorre na verdade é que, diferente do que acreditamos, que com o tempo a dor ameniza, a gente também costuma falar isso, só o tempo vai melhorar, com o tempo isso você vai acostumar, com o tempo a dor ameniza. O nosso coração,
com o tempo se fortalece. É isso que acontece. Não é o tempo que cura, é o fortalecimento da sua fé, do seu coração, que faz com que amenize a dor. Pode passar. A gente não deixe a tristeza entrar em seu coração. Se apegue em oração, em Deus e não em álcool. Muita gente começa a beber, se drogar para esquecer. Eu não quero pensar. E quando eu bebo, né, eu consigo temporariamente amenizar. Eu esqueço, né, eu fico fora do meu equilíbrio. E aí o processo de luto continua. Você meio que se anestesia um período com bebida, com álcool, com droga, mas depois volta tudo, né? E aí, muitas vezes a gente fica se culpando. Ai, se eu soubesse que era o último dia, eu teria servido café na cama para aquela pessoa. Ai, eu teria pedido perdão por ter sido áspera nas palavras. Ai, eu teria pedido desculpas. Eu teria. Mas, gente, não teria mais. Já deu. Passou. Não foi? Então, a gente tem que seguir em frente. A gente tem que se perdoar e ter certeza que a gente vai ter que, se a gente fez pendência, a gente vai voltar para acertar isso. Ou quem sabe lá, quando a gente se encontrar lá do outro lado, a gente possa pedir perdão e se acertar, né? Porque muitas vezes isso fica corroendo. Ai, justamente hoje que eu briguei com meu marido, pus ele para dormir na sala e ele morreu. E aí você fica se culpando, eu não devia ter feito isso, ele não merecia. Gente, a gente não... Tem coisas que a gente não muda. O que passou, a gente não consegue mudar. Então, assim, o que as pessoas dizem, né? Que a depressão hoje, que é um problema assim, é quase epidêmico, é excesso de passado. E é difícil você tratar a depressão, porque você não tem como mudar o passado. Passou. O que foi feito, né? Então, a depressão é excesso de passado. A ansiedade, que é o outro mal do século, é excesso de futuro, que também a gente não tem gerência nenhuma sobre isso. A gente tem que aprender a viver o presente e fazer o nosso melhor hoje. Porque o nosso hoje vai ser o nosso passado amanhã. E aí a gente não vai precisar sofrer por ele. Ah, mas agora já foi, né? Eu já fiz, o passado está lá me assombrando. Você pode até visitar de vez em quando o passado para você não repetir o mesmo erro ou para matar uma saudade. Mas você não pode ficar morando no passado. A gente tem que morar no presente. É isso que a gente tem para hoje. E aí, quando você faz o seu melhor hoje, você não precisa ter ansiedade ou medo do futuro. Porque a gente colhe o que a gente planta. Então, se hoje eu plantei pera, amanhã eu tenho a certeza absoluta que eu vou colher pera. Eu não vou colher limão. Ou se eu plantei limão, eu não vou colher pera. Vai ser azedinho? Vai. Eu vou ter que fazer uma limonada, né? Colocar um açuquinho. Mas é isso, gente. Se a gente cuidar bem do nosso presente, do nosso dia de hoje, do momento que a gente levanta, que a gente abre os olhos, agradecer pela vida, agradecer por estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo fazer o nosso melhor, a gente não precisa ter medo do amanhã. E o passado vai ser o nosso hoje, então a gente também não vai ter um passado ali nos assombrando, se a gente fizer o nosso melhor. Então pensem nisso, ainda é tempo, estamos aqui, ainda, né? Pode passar. Quando o ente querido faz a passagem para uma nova vida, e é isso, né? Vamos falar de vida, não de morte. Aqueles que ficam também fazem essa passagem e iniciam uma nova vida, sem aquela pessoa, sem se quem se foi era seu pai ou mãe. É como eu disse, é uma questão de status, você passa a ser órfão, se era esposo ou esposa, você passa a ser viúva ou viúva, e por aí vai, né? A gente aprende
a viver nesse novo status, nessa nova condição, né? E a gente precisa aprender. Se a gente está passando por isso, é porque em algum momento a gente, lá em cima, antes de vir para cá, a gente disse, eu preciso aprender. E aí essa lição veio. As pessoas dizem sentir um vazio, como se parte do seu coração tivesse sido arrancada. Quem aqui já não sentiu isso em algum momento? Pode passar. O que acontece é que a nossa conexão de amor com aquela pessoa fica mais forte. E ela passa a preencher completamente o coração da gente, né? Na verdade, ela ocupava um espaço grande no nosso coração, agora ela ocupa ele inteiro. Ela preenche completamente, ela não está mais numa cama de hospital, ela não está mais sofrendo, sentindo dor, ela está segura aqui, ó, dentro de nós. É nisso que a gente tem que pensar. Pode passar. Toda vez que lembrar dos seus mortos, e eu falei mortos não é para chocar não, é porque a gente está acostumado, as pessoas falam, ai, está morto, mas isso tem que soar até de um jeito natural para a gente, né? Ele tem a possibilidade, quando a gente lembra, a gente avança até o momento em que isso faz a gente sorrir, porque a gente começa a lembrar e de repente você começa a lembrar de coisas tão boas, aí você vê, você está até sorrindo com essa lembrança. Você está se reconstruindo. Você não pode ficar no período de luto só na imagem do último dia, que é muito comum. A gente se prende ao último dia de vida daquela pessoa, porque a vida das pessoas não cabem no dia da morte delas. Ela é muito maior, né? A gente não pode resumir, não resuma, né, suas lembranças no último dia da vida daquela pessoa. Temos que ter espaço dentro de nós para contemplar toda a vida e gratidão pela oportunidade de vivermos tantos momentos com aquela pessoa. E o menos importante é aquele último dia. Todos os outros podem ocupar muito mais a sua memória, o seu coração, e trazer alegria, né? Então você pega uma pessoa que viveu 90 anos, você vai resumir num dia, tudo no último dia. Ah não, porque aquele dia ele me falou isso, porque aquele dia ele levantou, ele comeu o pãozinho que eu fiz e achou uma delícia. Você fica totalmente presa no último dia, gente. E a vida é muito mais do que um dia, e muito mais do que o último dia. De passar. A saudade, ao contrário do que as pessoas pensam, não é a ausência, mas sim a presença. Quando bate aquela saudade, esteja certo que seu ente querido está presente, está te visitando. Do nada você lembra da pessoa, aí você fala, ai meu Deus, que saudade. Com certeza ele está ali do teu lado. Se alegre nesse momento, recebe o amor da sua presença, aproveite esse momento, vibre a melhor energia para abastecer os corações de ambos, o seu e do seu ente querido. E é assim, é do nada que isso acontece. Você está trabalhando, de repente, ai gente, que saudade, ele está ali do teu lado, fazendo um cafuné. É que a gente não está sensível o suficiente para perceber ou para ver, mas a gente tem que ter essa certeza. Quando essa saudadezinha bater, é porque ele está ali, é a presença daquela pessoa que está ali, te acarinhando, matando a saudade. Pode passar. A doutrina espírita nos oferece um olhar reconfortante e esclarecedor sobre o luto e nos ajuda a compreender que a morte não é o fim absoluto, mas uma transição para uma nova existência. É disso que a gente precisa ter certeza. É onde cabe a nossa fé, o nosso estudo, e a gente tem que acreditar. Eu já tive o privilégio de receber psicografias, já tive experiências que me confirmaram isso e fortaleceram muito a minha fé com relação a isso. Isso ajuda muito a gente passar pelo luto.
Eu nunca lembro o nome dele, mas é Fabrício alguma coisa, que é um filósofo, poeta. E até anotei aqui, porque eu achei tão interessante, ele estava falando sobre luto, e é engraçado, você começa a falar, vou fazer essa palestra, e foi bem rápido, né, Luísa? E era outra pessoa, acabou entrando a minha, enfim. E aí ele fala assim, todo luto é como se fosse uma panela de pressão. Você não tem como abrir de uma vez só, de repente. Você tem que soltar o ar aos poucos, porque com a morte, com o luto, não é a outra pessoa que morreu. Ela continua contigo, você continua lembrando dela. É você que morreu para ela. É a sua convivência diária que morreu. Você pensa, não no abraço que você não vai dar, mas no abraço e no beijo que você não vai receber. Porque você não está sensível e aberto para sentir. Embora essa pessoa que partiu, ela continua em contato, ela vem te fazer um cafuné, ela vem te abraçar. Mas você não consegue retribuir, porque você não tem essa sensibilidade desenvolvida para dar esse abraço. Então eu achei bem interessante, né? Pela primeira vez, em alguns casos, você deixou de existir para alguém. É esse o sentimento que você tem. Você deixou de existir para alguém, né? E essa pessoa continua mais viva do que nunca dentro de você. E você fala, puxa vida, não posso falar o que está acontecendo, mas ela está vendo o que está acontecendo, é você que não está vendo o que ela está vendo, entendeu? Então você tem que ter essa convicção de que eles vão estar sempre conectados com a gente de alguma maneira, sempre nos visitando. Se a gente conseguir desenvolver nossas habilidades, né, mediúnicas, né, de ver, de ouvir, de sentir, fica mais fácil. Mas às vezes porque todo mundo é médium, né, Luísa? Todo mundo é, só que uns conseguem desenvolver essas habilidades, esses sentidos, e outros não. Então, quando a gente estuda, acredita, tem fé, fica mais fácil de abrir essas portinhas aí da sensibilidade. Deixa eu ver se tem mais algum, acho que não. Aqui eu coloquei umas referências, mas é isso. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria? Pois não. Acontece um desencarne precoce? Então, em geral, não. Não. Está tudo programado. Mesmo aqueles mais surpreendentes, um acidente, um tiro, uma bala perdida, que eu falo não é perdida, ela é achada. Sempre a pessoa está no lugar que deveria estar no momento que tinha que acontecer. Isso a gente tem vários exemplos. Por exemplo, a pessoa que trabalhava lá no World Trade Center nunca faltou ao trabalho. Naquele dia acordou e falou, não quero, não vou. Mas você não vai trabalhar? Não vou. Morreram todos do prédio que ele trabalhava, no andar que ele trabalhava, e ele não morreu. Dá para acreditar que tinha alguém lá que não deveria estar? Eu conheci uma moça que ela estava no incêndio do Joelma, lembra? Aquela coisa horrível que aconteceu aqui. Muita gente morreu, né, naquele incêndio. Ela trabalhava num andar bem alto, e aí estava aquela loucura, todo mundo correndo desesperado, as pessoas pulando pela janela, outros tentando chegar lá em cima para ver se conseguiam um resgate do helicóptero, outros tentando descer para ver se a escada Magiro os alcançava, uma loucura. E ela, o que aconteceu com ela? Ela desmaiou. De tanto, né, desespero, fumaça, ela desmaiou. Qual a chance, naquela circunstância toda, uma pessoa desmaiar e ser socorrida e ser resgatada dali? Ela só sabe dizer que ela desmaiou e quando ela acordou ela estava dentro de uma ambulância lá fora. Então, assim, eu acho que não existe. Porque assim, a gente,
alguns casos, né, a gente acha que a pessoa é imprudente, né? Ela foi além, né, daquilo que deveria ser. Né? Então, é de... Imprudência tinha que ser... Eu acho que tá tudo programado, viu? De verdade. Mesmo nas imprudências, mesmo... Às vezes a pessoa nunca foi imprudente, aquele dia foi. Eu acho que... Olha, eu conheço uma história de uma pessoa que tentou se suicidar várias vezes. Mas assim, de todas as maneiras que você possa imaginar. Ela chegou a enfiar uma faca aqui, até o cabo, e não pegou um órgão vital. Foram várias tentativas. E ela seguiu com as depressões, pensando em suicídio, e o filho dela chorava muito. Por que minha mãe faz isso? Por que não sei o quê? Aí esse filho dela sofreu um acidente e morreu. Ela teve que viver esse luto. Depois de 1 ano, aí ela se jogou no metrô e aí ela conseguiu. Ela antecipou? Eu acho que não. Eu acho que apesar de ter sido um ato, ela só escolheu como ela ia. Porque ela ia. Ela já tinha vivido as experiências que ela tinha que passar, inclusive a perda de um filho. Então assim, isso, não sei, eu não acredito que as coisas aconteçam de uma forma precoce. Eu acho que acontece quando tem que acontecer mesmo. Mas é assim, né, gente? Mais alguma? Mesmo o suicídio? Então, ainda no suicídio é o que eu falei. Isso é uma opinião bem pessoal, porque existem algumas linhas que falam, não, você não deve fazer isso, porque não deveria ser uma escolha sua o momento da sua partida. Mas eu acho que o suicídio, ainda que seja suicídio, você só escolheu a forma como você ia, mas você iria do mesmo jeito. Eu esperaria antes de tomar uma... Vai acontecer, então, se for o seu dia, vai embora, não tem negociação. Por exemplo, quando caiu aquele avião da TAM, lembra que ele atravessou ali é Rubem Berta ali, né? Washington Luiz, sei lá. Passou por cima da pista e caiu ali. Tinha um moço no posto de gasolina, motorista de táxi, se não me engano, estava abastecendo. Ele nunca tinha andado de avião porque ele tinha medo de morrer num acidente de avião. Ele tinha certeza. E ele morreu num acidente de avião, em terra. Então, gente, eu tenho a impressão que está tudo muito programado. Que a gente, mesmo quando a gente acha que está fazendo o papel de Deus, não está. Eu acho. E acho, inclusive, que a gente tem que acreditar e deixar a vida acontecer do jeito que tem que ser. É Deus que escolhe, que a gente já escolheu, né? Quando a gente vem para cá no nosso plano reencarnatório, a gente já escreveu tudo que a gente vai passar. Tudo. O suicídio também já foi escrito lá? Não o suicídio, a morte naquele momento. A forma é que você vai ter que responder por isso. Eu penso assim, né? Posso estar até errada, né, Luísa? Mas eu penso que chegou a sua hora, porque muita gente tenta se matar e não consegue. Né? Toma veneno. Um pouquinho negativo da evolução também. Porque você teve um ato contra você. Na verdade, esse corpo, ele é emprestado. Deus fala, você vai ter esse corpo para viver essa existência, aprender tudo que você programou. Tá aqui. Você tem que cuidar dele. A gente tem esse instinto de sobrevivência, de não se colocar em perigo. Em geral, eu, pelo menos, nem montanha-russa eu gosto muito. Não gosto nada, não vou mesmo. Eu acho que os vícios contam muito isso também. Tanto que o André Luiz, quando o André Luiz morreu, ele morreu numa cirurgia de estômago, né, Nina? Ele estava numa cirurgia e ele morreu. E aí chegou lá no plano espiritual, ele estava lá no hospital, né? Foi suicídio mesmo.
Aí ele, não, gente, eu estava numa cirurgia, eu morri numa cirurgia. Como assim? Suicídio? Eu não me suicidei. Não, mas você fumou a vida inteira, sabendo que não podia. Então existem várias formas que são consideradas suicídios lá do outro lado, né? Que a gente assinou o papelzinho lá em cima que é cuidar desse corpo. A gente tem um contrato, a gente vai cuidar até... Ele é perecível, em algum momento ele não vai dar conta. Mas você tem que cuidar dele para que ele dê conta até que você consiga cumprir a sua missão. Mas aí no caso do suicida, a gente sabe que a gente combinou tudo, né? Programou lá para mim. Estava programado o suicídio? Suicídio não, porque a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Você jamais vai vir com uma programação de chegando lá eu vou me suicidar. Eles nem deixam você reencarnar, falam, não filhinho, vem aqui ó. Fica mais um pouquinho aqui, vamos estudar mais um pouquinho. Porque não é esse o plano. Mas aqui a gente escolhe, é tudo escolha. Assim como lá você não programou que você ia ser um nóia drogado. Que você ia se envolver com coisas erradas. Ah, eu vou ser um serial killer. Me programei. Não existe. Essa programação não existe. O que existe é, você traçou um plano e você se desviou. Você não está cumprindo, é o que eu falei. Às vezes, você cumpriu um tiquinho e o resto, tudo que você combinou lá, você não fez. Eu, antes de estudar, eu pensava que Judas tinha sido programado para aquele ato que ele fez contra Jesus. Né? Aí um dia eu perguntei para a professora, né? Você não dá? Eu falei, mas ela falou, como assim? Como que Deus vai programar uma criatura para fazer uma coisa dessa? Na verdade, se a gente for pensar, por mais que ele tenha cometido, né, uma traição, se ele não tivesse feito, Cristo não seria lembrado até hoje. Ele foi ele alavancou tudo que a gente aprendeu nesses 2000 anos. Então, não que ele tenha sido programado, mas eu acho que ele fazia parte de um plano de alguma coisa, ele ia participar para que Jesus tivesse a repercussão que teve e nunca foi esquecido. Porque se Jesus não tivesse sido crucificado, vocês iam lembrar de Jesus? Vocês iam saber dele? Eu acho que não. E acho que ia ser muito difícil. Ele conseguir propagar o cristianismo, né? Ele passar todas as lições que ele passou em tão pouco tempo, né? De existência aqui no plano físico, se a gente for pensar, se ele não tivesse tido a vida interrompida da forma como foi. Ele pode ter sido um instrumento necessário. E se não fosse ele, seria outro. Alguém faria isso. Teria que ser assim. Eu acho que tinha, infelizmente, tinha que ser. Da forma como foi. Como tudo. Tudo aqui. Né, Edson? Na verdade, sim, uma coisa que eu assim, busco estudar. E esses dias eu ouvi uma frase assim: não busque o porquê, não busque saber algo que você não vai saber. Se preocupe com o que você vai agir. Se preocupe com a sua ação. Com a sua ação. Concordo plenamente. Com as suas escolhas. Se o que acontece com o suicídio não, a gente não vai saber por enquanto. Em algum momento a gente vai saber. Mas nesse momento a gente tem que se preocupar com o quê? Com o que a gente está fazendo, né? Na verdade, tem algumas literaturas, alguns livros, né, que falam sobre os suicidas, que são relatos. Mas não que, na verdade, não é que eles são castigados lá do outro lado. Não, é a consciência. Tudo, Deus perdoa. Qual pai que não perdoa o seu filho? É a sua consciência que não te perdoa.
É você interromper a sua vida achando que vai passar, que vai... agora eu não vou ter mais problema. E aí você vê que você deixou muito maior o problema que fez você ter aquele ato, né? Aí você olha a sua mãe sofrendo, o seu filho passando necessidade, e você não está mais aqui para fazer alguma coisa por eles. E aí a sua consciência que te coloca num estado de sofrimento, de arrependimento, de culpa, de não deveria ter feito isso. E muitos relatos de suicidas que eu já tive a oportunidade de ver em alguns livros, a pessoa fala que, por exemplo, a pessoa que pulou de um prédio, no momento que ela pula, ela se arrepende. Naquele minuto, naquele segundo, e não tem mais o que fazer. Porque não tem como voltar atrás, em várias circunstâncias, sabe? Então, e aí ela descobre, quando ela desencarna, que o que ela fez, cometeu um ato de desrespeito a Deus, porque Ele te deu uma vida para você viver, uma oportunidade, e você jogou fora, e você causou sofrimento para as pessoas que você ama, você deixou sua mãe, seu pai, seu filho, passando, além da dor, do sofrimento, privações, e aí você tem que fazer um trabalho muito grande do outro lado para você se perdoar, porque aí não é Deus que precisa te perdoar, é a sua consciência. Porque hoje a gente, aqui, nesse plano, a gente coloca nossas máscaras e vamos tocando a vida. A gente pode cometer os nossos erros, que você guarda lá no fundo do seu baúzinho e segue sorrindo. Tá tudo bem, tá tudo bom, ninguém sabe. Então, que os olhos não veem, o coração não sente, é isso? Então tá tudo certo. Só que quando você deixa esse plano, você virou, não tem mais baúzinho, fica tudo exposto. E aí você não tem onde esconder. E você tem que assumir esse seu erro. E aí você sofre. Você sofre por isso. Então você tem que aprender desde já a se perdoar. Já começar aqui se perdoando pelas suas falhas, pelos seus erros. O julgamento não é de Deus. Não é. Não tem ninguém te apontando o dedo. É você mesmo que não se perdoa. É você que vê o que você jogou fora, as oportunidades. Isso vale não só para suicida, não. Para gente mesmo. Normal. É assim que funciona. A gente vai botar a cabecinha no travesseiro. Chega lá e fala, nossa, não fiz nada do que eu prometi, não fiz nada do que eu combinei, você vai de novo, aí acho que vai. Eu tenho essa sensação todo ano, quando eu faço no começo do ano a lista do que eu vou realizar. Chega no final do ano, eu puxo e falo, caraca, eu não fiz nada disso. Eu cometo muito esse erro aqui. Preciso trabalhar para quando chegar lá do outro lado, eu pelo menos ter cumprido um tiquinho, né? Mas é isso, gente. A gente tem que estar consciente disso, né? Que o luto é uma coisa, como dissemos aqui, é democrática. Todo mundo em algum momento vai passar por isso. Já passou por isso. Porque essa é a realidade da nossa vida aqui nesse plano, né? As duas passagens, a de chegada e a de retorno ao lar. E é esse intervalo que vai nos fazer ser pessoas melhores para a segunda passagem, né? Para quando a gente chegar lá, a gente olhar para trás e falar, pelo menos atingir algumas metas que eu tinha programado. Uma dúvida. Você tinha comentado a respeito que o espírito ele pode visitar as famílias, né? Sim. Se não tiver uma harmonia e tudo mais, poderá ocasionar a não visita e tudo mais. Existe alguma obra ou algo que fala sobre isso? Ou é mais uma crença? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu não sou um estudioso no meio espírita, mas também eu meio que sou descrente a respeito disso, porque eu acho que a nossa família aqui ela é passageira, a gente não vai encontrar ninguém. Você acredita que a gente vai para um outro lugar?
Isso. Você não acha que a gente acaba? Eu Já é um grande. Eu acredito também que nós retornamos. Ah, legal. Forma e tudo mais, só que eu não acredito Nesse vínculo. Nesse vínculo aqui, eu acho que é da nossa passagem. Eu acho que a gente, depois que passa daqui, nós não temos mais esse vínculo. É a forma que eu acredito. Sim. Mas de forma totalmente ignorante, sem estudo. Não, pode, em geral, a gente nasce num clã familiar e cruza com pessoas aqui e conhece, e não é acaso. São pessoas que você já conviveu numa outra vida e você tem resgates com aquelas pessoas. A gente contrai algumas dívidas. Nossa, eu fiz mal para aquela pessoa, ou eu fiz muito bem para aquela. Em algum momento a gente tem algum resgate a cumprir. Ou aquela pessoa comigo, ou eu com ela, enfim. E aí a gente é colocada em geral próximo. Quando existe um resgate muito forte do tipo, eu tirei a sua vida, aí o que acontece? Eu vou nascer sua filha, ou sua mãe, ou eu vou ser a sua esposa, para a gente poder resgatar, porque se eu vier com as lembranças de que eu tirei a sua vida e você sabendo que eu te matei, você não vai querer nem olhar na minha cara. A gente não vai conseguir trabalhar um amor e um perdão. Entendeu? Então a gente nasce naquele meio para fazer esses... Tem várias obras. A maioria dos romances espíritas, André Luiz, o Nosso Lar, a gente até tem aqui 2 DVDs aqui, né? Agora vai ser lançado dia 25, 2. O Nosso Lar, o André Luiz, quando ele desencarna, ele leva uns 8 anos para ele poder visitar a família. Porque ele teve muito que estudar lá, ele não era um pai amoroso, ele era um pai ausente, um marido ausente, ele tinha ele tinha muita coisa para aprender para poder voltar. E quando ele vem visitar, ele, com todo o aprendizado desses 8 anos, ele sofreu muito. Quando ele viu que não tinha mais os retratos dele, que a esposa dele tinha casado de novo, para ele foi um choque. E tinha passado 8 anos, é que o tempo de lá é diferente daqui. Mas tem vários livros e várias... Eu, Célia, já vivemos essa experiência na minha família. A minha filha, quando era pequenininha, ela conversava com o meu sogro, ele vinha visitar. E eu tinha muito medo. Naquela época eu não tinha muito entendimento e eu tinha muito medo. Então, às vezes ela tinha, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, eu trocando a fralda, ela ficava, vovô, não sei o quê. E eu, com quem que você está falando? É com o vovô. Eu, qual deles, né? Porque meu pai já era falecido e meu sogro. É o vovô Paulo, que é o Nery, que é o médium daqui. E aí eu já começava a morrer de medo, né? E eu, agradece a visita, fala pro vovô que já está na hora dele ir. Obrigada por ter vindo, mas né, eu não podia falar para ela que eu estava com medo, né? Aí ela falava, vovô, você já vai? Pro céu. Ela tinha 1 ano e meio. E ela, tá, tchau, vovô. Mandava beijinho. E eu, desculpa, sogro, eu sou muito medrosa, mas eu vou melhorar. E ela conhecia? Não, ela com 7 meses, eu não conhecia o meu sogro, porque quando eu comecei a namorar meu marido, meu sogro tinha acabado, fazia, sei lá, 1 ano que ele tinha falecido. E quando ela tinha 7 meses, eu acho que ela tinha uma afinidade com o meu sogro, porque a gente estava no quarto da minha sogra vendo fotos, a caixa de fotos, vendo a foto do meu marido pequeno para ver se a minha filha parecia com ele, sabe aquelas coisas. Aí ela com 7 meses pegou a foto do meu sogro, ela beijava e abraçava. Então assim, ela sabia quem ele era, ela tinha esse contato. Criança tem essa facilidade de ver quem está chegando, quem está visitando. E isso é uma coisa assim bem comum, essas visitas, mas muito comum.
E tem assim, 99,9% das literaturas, dos romances, tanto que o Chico escreveu, né? Acho que todos, em algum momento, relata esse tipo de situação. Mas eu acho que o Nosso Lar, que para mim foi a cartilha da doutrina espírita, foi o primeiro livro que eu li e depois o primeiro filme espírita que eu assisti, e ele resume muita coisa da doutrina ali e de dúvidas que a gente possa ter, e mostra bem como funciona esse mecanismo. E teve, né, várias novelas famosinhas aí, Escrito nas Estrelas, que mostrava muito a visita, né? É uma novela que passou na Globo, que no primeiro capítulo o rapaz morre e aí ele vem direto visitar o pai e mostra. É muito bonito, inclusive, essa novela. Mas é isso. Depois, se você quiser, você pode pegar lá embaixo e assiste. Ou mesmo no YouTube você assiste o Nosso Lar. É muito bom. É isso. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, obrigada, gente. Obrigada pela paciência. Então, dia 25 agora, no feriado, vai ser o lançamento do filme Nosso Lar 2, que é a continuação, né, mostrando já um outro lado lá do Nosso Lar. É muito bonito, acho que todo mundo deveria assistir, acho que a gente precisa prestigiar esses filmes, esse cinema, a nossa doutrina. Porque, gente, não é nem querer dizer, não, porque a doutrina espírita... Mas, assim, ela dá um conforto tão grande, e aquele conforto ali de fortalecer nosso coração, o aprendizado e o estudo dessa doutrina, ela ajuda muito. E eu sou prova viva disso, me ajudou muito a enfrentar os lutos que eu vivi e que eu passei a vida inteira temendo viver. E quando eu estudei a doutrina, foi um bálsamo. Aliviou demais meu coração, e não que eu não sofra, não que eu não chore, mas que é tão mais leve você passar por isso, quando você acredita, você tem fé, e a certeza do reencontro alivia muito. Estuda isso que você vai se sentir bem mais confortável com esse tema, com esse momento. Gente, obrigada pela paciência e obrigada, Luísa, obrigada pela oportunidade e até a próxima.